Olá amigos, eu sou Wagner Roberto, tudo bom com você? A partir de agora nós estamos com a nossa estreia do Repórter Online. A partir de agora você vai ficar sabendo de tudo o que rola na grande rede, nos principais jornais. Vamos fazer aqui um misto de notícias, comentários, enfim. Há muito tempo nós estávamos querendo usar o nosso blog, implementar mais ferramentas, e esta oportunidade surgiu e com certeza o nosso elo é estreito mais ainda, tá bom? O Repórter Online ele surgiu justamente para aproveitarmos a grande oportunidade que a rede nos oferece. O nosso blog você já confere vídeos, reportagens especiais, muitas novidades. No decorrer do nosso programa do Repórter Online, nós vamos estar falando mais do que o nosso blog vai oferecer para os nossos amigos internautas. O Repórter Online é apresentado aqui no blog Wagner Roberto phb.blogspot.com às segundas-feiras em 3 blocos e às quartas-feiras. O importante de tudo isso é que você pode ouvir o nosso programa a hora que você quiser, quando você bem quiser, tá certo? Até chegar a nova edição. Nós começamos falando a respeito do dia 1º de junho, que é o dia da imprensa. Sem liberdade, a verdade não aparece. A imprensa é considerada o quarto poder, em razão de exercer grande influência no comportamento humano, ao conseguir manipular a opinião pública. Quando o Brasil era colônia portuguesa, não havia imprensa, universidade, nem livros, pois Portugal temia que a cultura e a circulação de ideias pudessem abalar o regime e a metrópole. Tudo mudou com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em maio de 1808. Dom João fundou a imprensa régia, que mais tarde passou a chamar-se Imprensa Nacional. Em língua portuguesa, circular no Brasil, em 1º de junho de 1808, foi o Correio Brasiliense, fundado e elaborado em Londres por Hipólito José da Costa, jornalista brasileiro, exilado na Inglaterra. A Gazeta do Rio de Janeiro foi a primeira publicação oficial de imprensa no país, editada a partir de 10 de setembro de 1808, submetida à censura do Palácio e dirigida por um funcionário do Ministério das Relações Exteriores. No âmbito nacional, há 4 jornais matutinos tradicionais no Brasil: Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, e o Globo e o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. No âmbito regional, há jornais que exercem grande influência em suas comunidades, como o Zero Hora, de Porto Alegre, Estado de Minas, de Belo Horizonte, secundados por A Tarde de Salvador, Jornal do Comércio de Recife, Gazeta do Povo de Curitiba. Em Brasília circulam os jornais matutinos regionais, Jornal de Brasília e Correio Brasiliense, este por elevado conceito, visto serem os primeiros a chegar às mãos dos políticos e dos ministros. É relevante a história da imprensa no Brasil em virtude de estar vinculada à história da política brasileira, caracterizada pela alternância entre períodos de ditadura e de democracia, de censura direta ou indireta e de liberdade de expressão. Portanto, este artigo fala do dia 1º de junho, dia da imprensa, e já está constatado, sabemos da verdade, que sem liberdade a verdade não aparece. Destacando no Repórter Online as notícias diversas. Mudança climática já causa 315 mil mortes por ano, diz estudo. A mudança climática mata cerca de 315 mil pessoas por ano de fome, doenças ou desastres naturais, e o número deve subir para 500 mil até 2030. Segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira pelo Fórum Humanitário Global, a entidade que tem sede em Genebra, o estudo estima que a mudança climática afeta seriamente 325 milhões de pessoas por ano e que em 20 anos esse número iria dobrar, atingindo o equivalente a 10% da população mundial da atualidade, 6,7 bilhões. Os prejuízos decorrentes do aquecimento global já superam os 125 bilhões de dólares por ano, mais do que o fluxo da ajuda dos países ricos para os pobres, e devem chegar
a 340 bilhões de dólares por ano até 2030, segundo o relatório. A mudança climática é o maior desafio humanitário emergente do nosso tempo, causando sofrimento para centenas de milhões de pessoas no mundo todo, disse nota assinada pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, presidente da FHG. Os primeiros atingidos e os mais afetados são os grupos mais pobres do mundo, embora eles pouco tenham feito para causar o problema. Então aí, os moradores, você está vendo, né, agora nessa ilustração, eles, sob a destruição causada pela passagem do ciclone pela localidade indiana, foi na verdade. E falando a respeito do assunto que virou notícia nacional, e por que não dizer internacional, a respeito da nossa barragem, a barragem de Algodões 1, que rompeu na última semana. As notícias não param de chegar na grande rede, nos principais veículos de comunicação do país e do mundo, e o secretário estadual do Meio Ambiente, Dalton Macambira, disse na manhã de hoje, durante sessão solene em comemoração da Semana do Meio Ambiente, que o governador Wellington Dias pediu que o órgão elaborasse um projeto sobre a viabilidade e interligação às barragens localizadas no semiárido piauiense. Há um canal da integração feito no Ceará, financiado pelo governo federal. Há um em Alagoas, o outro em Pernambuco. O governador demandou para a secretaria elaborar um projeto de integração das bacias dos semiáridos piauiense. Seria a integração das grandes barragens. A barragem na região que chove mais vai poder liberar água para uma outra barragem, que está chovendo menos, segundo o secretário, que explicou que assim deveria ser realizado. No final da tarde de segunda-feira, o secretário disse que saberá o número real de quantos animais morreram na região de Cocal e Buriti dos Lopes. O relatório está sendo concluído. Os animais têm que ser enterrados em locais apropriados para evitar contaminação. Nossos fiscais estiveram lá e repassaram para a Defesa Civil minimizar os efeitos na região, finalizou o secretário. A grande realidade é que esta obra custaria cerca de 3 bilhões de reais. O porquê que o governo do estado não teve a preocupação e iniciou algum trabalho para rever uma possível tragédia como esta que aconteceu? Fica o ponto de interrogação. Por isso que muitos veículos de comunicação estão a perguntar: barragem de Algodões, quem é o culpado? Governo inocente? Viajando pelo Brasil, nós temos aqui mais as principais notícias que você confere na grande rede. Vamos destacar agora para vocês as manchetes. Apreendido o carro que atropelou 2 homens. Isso foi em São Paulo. Isso você confere na grande rede. 2 bebês infectados em UTI neonatal recebem alta. Jovens são suspeitos de agressão. Isso aconteceu no ABC em São Paulo. Você confere um assunto também muito comentado que estamos conferindo diariamente na internet. Isso é a respeito dessa tragédia que aconteceu em uma aeronave. Aliás, essa tragédia que todo mundo sabe que aconteceu aí a nível internacional. Pessoas estão procurando parentes, e parentes de homem que estaria em um avião desaparecido procuram informações. Familiares estiveram na manhã desta segunda-feira no aeroporto de Guarulhos. A aeronave saiu no Rio em direção a Paris na noite de domingo. Então algumas informações estão chegando, mas ainda não há nada confirmado a respeito de pessoas que estariam neste avião e onde aconteceu esta tragédia.